Esse prazer em estar conversando comigo, mesmo em situações difíceis, eu mantenho ali sereno. Isso não é da noite para o dia. Eu atribuo muito ao treino do Aikido. Então, hoje vamos estar falando com um especialista em psicologia, Vinícius Kolanski. Ele que também é praticante com a gente de Aikido, então entende bem do assunto. A gente vai associar os benefícios do Aikido à psicologia, por que isso acontece. Vai ser um assunto muito interessante. Tá? Saudar aí, Vinícius. Tudo bem, meu amigo? Olá, boa noite, Sensei Wellington. Está me ouvindo bem? Maravilha. Primeiro eu quero dizer logo agradecer por você ter aceito o nosso pedido logo de bate-pronto. Assim que a gente convidou, você aceitou logo, isso é muito bom. Temos feito uma série de lives para externar para as pessoas os benefícios do Aikido. E hoje, com certeza, você vai agregar muito. Primeiro, fale para a gente um pouco aí da sua experiência, o que é que o Vinícius faz. No assunto. Sim, claro. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, que são os benefícios psicológicos do Aikido. Eu sou psicólogo, formado há 4 anos pela Universidade Federal da Bahia e sou pós-graduado em musicoterapia. Atualmente curso pós-graduação em teoria junguiana. E penso que o Jung, que é a abordagem que eu sigo, é muito associado com o Oriente, né? Então, daí vem muito do meu interesse pelo Nossa. Aikido. Excelente. Então, meu amigo, sem perder tempo, nós estamos tendo essa sequência de live falando de benefícios do Aikido. A gente está passando muito conteúdo, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Está externando aqui os conhecimentos do Aikido, que vai muito além da luta propriamente, né? A gente pensa em arte marcial, eu sempre falo disso, a gente pensa na luta, mas tem uma série de benefícios que os alunos e todas as pessoas que praticam Aikido falam, e a gente tem que falar para as pessoas isso, tornar conhecedoras desses benefícios, não é verdade? Então, vamos logo falando aqui, nossa primeira pergunta, eu preparei algumas aqui, por várias vezes, meu amigo. Eu já tive altamente estressado, né, por conta de trabalho e outros assuntos diversos, e tá pé da vida, aquela vontade de me isolar até, e chegar e ir pro tatame e treinar, praticar meu Aikido lá, 1 hora e 30, e quando terminar, eu tá ali novo, né, parecendo que nada tinha acontecido. Você, como psicólogo, que atribui a quê essa sensação maravilhosa pós-treino? Isso acontece porque ao longo do nosso dia a dia o estresse vai ficando acumulado no corpo, né? Seja através de uma discussão que a gente tem, de um bate-boca, os estresses que a gente vai vivenciando no dia a dia vão ficando em determinadas partes do corpo. Às vezes esse estresse fica no nosso corpo durante anos, né? Numa tensão acumulada ali no ombro e vai trazendo alguns problemas corporais. É a parte do estudo que a gente chama de psicossomático, né? Não existe uma separação tão grande entre mente e corpo. Não é nem que a mente afeta o corpo, mas que as duas são interligadas mesmo. E durante um treino de Aikido, a gente tem a liberação de muitos neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, a endorfina. Daí também que muita gente, mesmo com dor, consegue fazer o Aikido, né? E ainda se sentir aliviado. Porque aí a pessoa está liberando essa endorfina, né? E diminuindo essa dor. Então, o Aikido funciona muitas vezes como descarga, né, de estresse, descarga dessa energia acumulada, e a gente realmente vai acumulando energia, né? Nesse período em que muita gente, por exemplo, está isolada, a gente pode observar que tem um acúmulo de tensão, né? Meu cachorro, por exemplo, está agoniado que não pode sair para passear, ele fica nervoso, né? Então é mais ou menos dessa descarga de energia que acontece no Aikido. Maravilha. Eu vou pedir para as pessoas que já estão nos assistindo, por favor, clique aí nesse aviãozinho, nessa setinha e compartilhe aí com seus contatos, o próprio Instagram, para convidar mais pessoas para estar assistindo, que é um conteúdo muito bom. A gente vive um momento difícil, muita gente aí sentindo os efeitos do isolamento, essas sensações de depressão, muita gente insegura, muita gente estressada, muita gente sofrendo com ansiedade. E a gente vai estar explanando aqui, né, como a gente resolveu um pouco essa pane aí desses problemas psicossomáticos, como a psicologia e como o Aikido nos ajuda nesse cenário aí, tá bom? Então convida aí, clica aí nesse aviãozinho, parece uma setinhazinha, clicou, convida os amigos e vamos aproveitar que depois já foi, né? Então, Vinícius, quais hormônios e melhoras cognitivas estão ali envolvidas, né, no treino do Aikido, né? O que é que você me diz aí, meu?
Eu diria que, sem dúvida, um treino de Aikido faz muitas ligações neuronais, né? Comentei sobre alguns hormônios, a serotonina, a dopamina e a endorfina, e também traz melhoras cognitivas, né? Quando a gente está ali treinando a nossa coordenação motora, quando a gente está ali treinando o espelhamento, né? Porque tudo que a gente faz com um lado, o sensei normalmente fala, agora vamos fazer com o outro lado. Então ali a gente está treinando o nosso espelhamento. E também tudo que a gente observa você fazer também, a gente tem que reproduzir aquele movimento, né? Isso tudo é uma forma da gente estar usando os nossos neurônios espelhos. E, além disso, ainda ajuda a gente a olhar em volta, né? Você sempre diz, a gente tem que analisar a situação como um todo, olhar em volta, né? Não só tá focando também naquele ataque que está vindo, mas já está olhando se tem outros ataques vindo em volta. Eu penso que, sem dúvida, isso do ponto de vista das neurociências é fundamental. Por exemplo, eu dei uma breve pesquisada, vi que existe Aikido que está sendo utilizado com autistas. Claro que depende do nível de autismo, né? Mas ajuda Sim. o autista a sair desse ensimesmamento e olhar um pouco em volta, né? O que está acontecendo. E também tem um senso de coletividade, assim, que o ambiente do Aikido é realmente muito bom. O pessoal motiva muito. Tem essa construção de vínculos que é fundamental para qualquer ser humano. É o que eu falo ali no treino, é sempre olhar além do problema, né? Se Sim, o problema é a árvore, eu tenho que olhar além da árvore, né? Se quando a gente vai para a defesa pessoal, a gente fala se tem um agressor, eu tenho que olhar todo o campo, né? Que pode ter mais agressores, né? Então, quando tem um problema, a gente fica às vezes só focado naquele problema, a gente tem que olhar o todo, né? Que às vezes a solução está ali na gente, e aí eu tenho que estar atento. Tem um Zanshin, essa questão do estado de alerta, né? Onde eu trabalho meu campo de visão, aqui para toda a frente, e tenho que estar atento a todo o cenário, sem estar mostrando que estou ali sereno e estar observando em tudo, né? Então, acho que contribuiu bastante desses benefícios cognitivos que você acabou de falar, né? Aqui minha amiga Rita está falando de descobrir que tinha dislexia, e o Aikido está ajudando muito a ela. Isso é bacana. Você, Rita, eu conheço a Rita, ela tem algo fantástico, que ela tem esse problema de dislexia, tomava muitas medicações, e após estar praticando o Aikido, ela deixou de tomar essa medicação. Isso é fantástico, né? Então, um benefício que ela teve, e é isso que a gente vem tentando externar. Ela é uma pessoa até boa para a gente estar aqui convidando. Depois eu vou conversar com você, Rita, para você estar dando seu depoimento aqui, que é muito forte. Ela deixou de tomar uma série de medicações, né? Uma série de drogas que a gente toma, com a fibromialgia, né? E com o treino do Aikido, ela ficou bem, né? Acho que isso não tem preço. Então, Vinícius, como o Aikido contribui para o nosso autoconhecimento? Eu vejo no momento aí muitos coaches, né? Onde eles focam nisso para trabalhar, conhecer o meu eu, ver quais são os meus inimigos internos. No Aikido a gente fala muito, né, que nós não temos competição, e a competição somos com nós mesmos. Muita gente não entende isso, tá? Nós temos inimigos internos. E quando eu consigo vencer esses inimigos internos, eu sou mais que vencedor, né? O Sensei, o Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido, ele dizia isso. Quem vence um outro é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível, né? Então, como o Aikido nos ajuda aí nesse autoconhecimento, meu amigo? o Aikido, sem dúvida, ajuda muito no autoconhecimento. Principalmente pela questão do Aikido levar em conta a singularidade das pessoas, né? As pessoas são diferentes entre si. Até pegando o gancho do comentário da Rita, né? Muitas pessoas com muitas questões, seja dislexia, seja TDAH, isso tudo é respeitado dentro ali do ambiente do Aikido. E eu acho que o Aikido é um convite também para a gente estar olhando de forma consciente, assim como a Yoga também, mas o Aikido tem isso muito forte, a gente estar olhando de forma consciente para o nosso corpo, né? A gente tem uma atenção plena quando a gente está ali no Aikido. E algumas questões que já estão sendo consideradas muito importantes pela psicologia, como, por exemplo, o nosso centro, são muito trabalhadas no Sim. Aikido. Tem uma linha de psicologia que se chama bioenergética, que trabalha muito essa questão de encontrar o nosso centro, né? Então, muitas vezes o nosso corpo, durante o dia a dia, a gente esquece dele, a gente esquece, sente um desconforto ali, mas segue adiante, a gente não olha para isso, a gente deixa esse corpo esquecido, esse corpo maltratado.
E o Aikido está sempre trabalhando essa consciência corporal e essa atenção plena, né? Tem uma coisa que está muito na moda hoje em dia, e não necessariamente é ruim, porque está muito na moda, que é o mindfulness, né? Que é exatamente essa atenção para o que está acontecendo no aqui e agora. Isso é trabalhado no Aikido. Você diz, todo treino praticamente, você diz, deixem os problemas para depois, né? Agora vamos treinar agora. Isso é fundamental, porque a gente consegue ter uma atenção ali para aqueles exercícios que a gente está praticando. Uma atenção plena ali no aqui e agora, naquele momento. Isso nos dá um autocontrole grande, isso nos dá um senso de disciplina, que é tradicional no Japão, né? Ter uma disciplina muito grande. Trabalha a nossa respiração, né? Cada movimento, se a gente fizer sincronizado com a nossa respiração, eles saem melhores. E a nossa paciência, muitas vezes, né? Para esperar o momento certo. Esperar o momento certo de agir. Então, tem pessoas que têm muita ansiedade, que têm déficit de atenção, hiperatividade. O Aikido auxilia muito a pessoa a estar tendo esse autocontrole maior. Pessoas também, por exemplo, com transtorno explosivo intermitente, que é uma pessoa que não consegue segurar, por exemplo, o acesso de raiva. Não que ela tenha raiva o tempo todo, mas chega um momento que ela não consegue segurar e explode. Auxilia também no autocontrole, porque trabalha a questão da agressividade. Ainda sobre essa questão de autoconhecimento, que tem muito pano para manga, a gente estava conversando mais cedo, né? E eu me lembrei da história da mitologia grega de Hércules, né? Ele teve que fazer 12 trabalhos para provar o seu valor como herói, e o primeiro deles foi dominar um grande leão. E veja que ele tentou matar esse leão, ele pegou a clava dele e tentou matar esse leão, mas não conseguiu. Ele conseguiu foi quando ele domou o leão. Ele estrangulou e imobilizou o leão. Então você vê que o Aikido não é sobre aniquilar a nossa agressividade, e sim a gente fazer um bom uso da nossa agressividade, né, durante o dia a dia, que é o princípio da não violência do Aikido, que você com certeza tem muita coisa para falar a respeito disso, né? Você tocou em vários aspectos interessantes que realmente eu foco bastante durante a condução das aulas. Primeiro é o respeito ao próximo. Esse é um ambiente onde a gente não tem como estar competindo. Eu tenho que entender o objetivo de cada um, né? Tem gente que está ali atrás da defesa pessoal, tem gente que quer estar com a família, tem gente que quer estar participando ali com o grupo, tem gente que quer a parte física, tá? Tem gente que quer um momento ali, eu falo ali, aquele é um momento de relaxamento, né? A gente vem com uma carga, uma série de obrigações, desde a hora que a gente acorda, preocupação com o horário, com isso, com aquilo. Então, quando eu chego ali, eu desligo, né? A gente não pode ali atender o celular naquele momento. Aquele momento a gente desliga de tudo, eu esqueço dos problemas. É o momento que a gente tem pra gente. Esse momento eu estou cuidando de mim. A gente fala com as pessoas, a gente diz, eu não tenho tempo. Eu digo, maravilha. Aí começa a dizer que eu faço isso, faço isso, faço isso. Eu digo, beleza. E qual o tempo que você está deixando para você? E se você não cuidar de você, em algum momento a matéria vai reclamar, né? Quer seja a matéria física ou quer seja a mente. Então a gente tem que ter um tempo para nós, tá? E aí você falou também do Mokuzo, né? É aquele momento final ali, Fernando citou muito bem no comentário dele aí. E no final a gente tem aquele momento, a gente para, tanto no início como no final, a gente para ali, fecha os olhos, tenta esvaziar a mente. Se a mente estiver cheia, não entra mais conhecimento. Então é aquele momento para a gente esvaziar a mente, se concentrar no que a gente vai fazer, ouvir as novas informações, procurar no treino. No treino a gente trabalha, gente, tanto do lado direito como do lado esquerdo. A gente, eu sou canhoto, não sei fazer esse lado. Quando você vai treinar mais o outro lado, eu tenho que desenvolver as duas partes. Se for para o lado da luta, da defesa pessoal, pode ser que eu machuque um lado meu, eu tenho que estar pronto para usar o outro, tá? E aí vem a questão cognitiva também, você começa a desenvolver partes do cérebro que às vezes você deixa ali parada. A própria estrutura física, eu ouço muito depoimentos de alunos que, pô, se eu estou mexendo em parte do corpo aqui que eu nem lembrava mais que eu mexia, né? Então tem curso que a gente faz às vezes que é mais intensivo, né? De acordo com a especialidade que a gente vai fazer, defesa para mulher, ou defesa para agente de segurança, ou aulas em condomínios, etc. Então às vezes é um contato um pouco mais rápido. E aí quando eu vou fazendo, as pessoas falam, rapaz, eu nem lembrava que eu tinha essa musculatura aqui. A gente vai trabalhando tudo isso. Isso é de fato fantástico aí. E esses benefícios, né, as pessoas vão sentindo
pouco a pouco, tá? E outra coisa, você falou da não violência, muita gente não entende. Peraí, arte marcial, e você vem dizer de não violência, o Aikido ela é tida como uma arte da paz, tá? E muita gente acha confuso isso. Eu sempre lembro um dizer onde um aluno pergunta ao mestre, mestre, você me ensina a luta e fala de paz, como é que eu vou lidar com isso? E aí o mestre responde, é melhor ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro na guerra. Então é essa viés que a gente trabalha, né? Eu quero estar pronto, mas eu não quero estar em guerra o tempo todo. E aí tem uma máxima do Aikido, eu digo sempre, meu objetivo não é aniquilar o agressor. Meu objetivo é resolver o conflito. Que tem vezes que a gente consegue aniquilar o agressor, mas eu não resolver o conflito. Às vezes eu gerei até mais conflito. Eu gerei uma vingança em alguém ou algo do tipo, tá? Então, o nosso objetivo é resolver o conflito. Espera aí, será que se eu usar a minha força, a minha técnica agora, vai resolver esse problema de fato? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu começo a fazer reflexões. Vai que dou uma arte inteligente, eu tenho que estar pensando ali. E é isso que a gente treina no tatame e leva para a nossa vida, tá? É uma arte muito rica em filosofia. Eu não abro mão disso. Eu sempre digo que se a gente treinar só a parte física, né, a gente prepara brutamonte. E quando a gente prepara a parte física, a parte técnica, aliada a toda a filosofia que a arte tem, a gente forma seres humanos melhores, né? Eu acho que é um dos objetivos maiores. Então, meu amigo, dando continuidade aí, diga. Eu queria complementar só o que você está falando. Quando duas forças, né, entram em conflito, duas forças igualmente fortes, tendem a aumentar aquele conflito, né? Então você sempre está falando para a gente, se esquiva primeiro e depois neutraliza, né? Neutraliza o adversário. Que tem a ver com esse mesmo do Aikido, né? Acho que travou. Deu uma travadinha? Continue. Voltou. Essa forma de diminuir os efeitos negativos, né, que poderia ter aquele embate, mas de apaziguar aquele ambiente que pode estar turbulento, né? Então tem muito a ver com autocontrole, mas tem a ver também com ser assertivo, né? Ser assertivo não significa necessariamente ser violento. Claro que a gente percebe, por exemplo, que muitos dos nossos inimigos são internos e que muitas vezes a gente projeta esses inimigos internos do lado de fora, mas tudo tem limite também, né? Não significa ser permissivo com tudo, mas é só entender que por mais absurdo que seja, por exemplo, o pensamento de uma pessoa que você não concorda, ele é outro, ele é diferente de você. Então, até se a gente quiser enfrentá-lo, a gente tem que reconhecer que ele é diferente. E as pessoas são diferentes, na verdade. E as pessoas são diferentes. A nossa sociedade ocidental, ela tem uma cultura muito, por vezes, muito violenta em alguns aspectos, né? Tem aquele filme que representa bem a nossa cultura, Lobo de Wall Street, não sei se o pessoal aí já assistiu, ou se você muito já bom. assistiu também. Já. Muito bom filme. E aí tem alguém que aconselha o Leonardo DiCaprio, ele fala, para você ser rico, basta você passar por cima de todo mundo, não ter escrúpulos, que você vai ficar rico. E a gente vê como ele acabou, né? Ele acabou com o casamento falido, aí, em prisão domiciliar, com várias questões, né? Então, você que é da área de administração também, né, além de sensei, sabe que hoje em dia, para ser um bom gerente, a gente precisa saber administrar conflitos, né? Com certeza, é um diferencial hoje para muita gente. É isso aí mesmo. E me diga então, Vinícius, como o Aikido melhora a atenção e o controle da ansiedade? Eu tive um depoimento em uma live aí anterior, teve um aluno nosso, Lorival, ele deu um depoimento da gente de como melhorou bastante a ansiedade dele. Ele confessou, eu não sabia, confesso. Ele disse pra gente aqui que ele sofria muito de ansiedade, ele é empresário, e até os funcionários dele chegou para ele e falou como ele estava melhor, como ele aprendeu a controlar mais, ele era muito afobado ali para muita coisa, né? Me diga aí pra gente o que é que acontece aí nesse cenário. Eu acho que isso tem muito a ver com as coisas que a gente está comentando sobre a atenção plena, né? O Aikido ajuda a gente a olhar para o aqui e agora, ali do treino, né? Para olhar para o que está acontecendo naquele momento. Ajuda a gente também a ter paciência,
através da regulação da nossa respiração, ajuda a gente a ter disciplina. E como é que a gente garante de onde que vem essa disciplina, né? Vem da tradição japonesa. E como é que ela chega até aqui, sendo que a gente está no Brasil praticando Aikido, né? Aí eu acho que você já falou bastante sobre isso pra gente, que isso chega pra gente através de um Shihan. Você pode até explicar para o pessoal o que que é, mas é alguém muito graduado que legitima, né, a nossa prática aqui. A gente tem. A questão do Shihan é o mestre, né? Só explicando um pouquinho do Aikido aqui, nós temos o O-Sensei, que foi o fundador do Aikido, nosso grande mestre, tá? Temos o Shihan, eu espero um dia chegar lá, mas tem muitos anos ainda para treinar. O foco agora maior é difundir a arte, mas um dia, quem sabe, né? Mas é coisa que depende muito do treino, muita prática, tá? E isso leva um tempo para a gente chegar de fato a esse título. Existem poucas pessoas no mundo com o título de Shihan, né? O título de mestre na nossa arte, né? Digamos assim. E o treino nosso, ele ocorre, tem duas figuras importantes, né, na prática do Aikido, que é o Uki e Nage. Em algumas literaturas você vai falar como Tori, tá? Ou seja, o atacante e aquele que recebe o ataque, né? Então, no atacante, a gente fala que ele tem que ser sincero. O atacante é aquele que vai dar um soco, aquele que vai aplicar um chute. A gente fala de atemi, é aquele que vai dar uma pegada, vai tentar um estrangulamento. E a gente fala ser sincero. Ser sincero não é ser violento. Existe uma diferença, tá? Ser sincero na minha atitude, né? Porque se eu pego uma pessoa mais experiente na arte, eu pego um aluno iniciante, essa pessoa for dar um soco com extrema agressividade, naturalmente há uma tendência da pessoa acertar nesse iniciante, né? Ele não está com a esquiva ainda apurada. Mas ser sincero é eu tentar de fato acertar, mas eu vou usar uma energia de acordo com aquele colega que está treinando comigo, que no caso é o Nage. Nage é quem vai estar recebendo a técnica, e ao invés de simplesmente receber, isso é uma agressão, não. A gente aprende a esquivar, a redirecionar essa energia, aplicando uma projeção ou alguma chave, alguma imobilização, né, que a gente tem diversas formas de fazer isso, tentando fazer isso harmonizando, né? Esse controle que a gente tem que ter com o nosso colega de treino, e é algo muito bom porque uma hora eu estou aplicando lá, uma hora eu sou Nage, outra hora eu sou Uki. E quando eu sou muito agressivo com a pessoa, depois eu vou estar sendo meu próprio, a pessoa quer ser muito agressiva comigo. E o Aikido lidou com as articulações, meu amigo. Se eu usar energia desnecessária, vai lesionar, né? Então a gente aprende a controlar. Tem gente que chega lá muito querendo destruir todo mundo, muita energia, né? Ele vai controlando. Às vezes ele aprende a dosar aquilo, às vezes quando ele recebe a pancada, diz, é assim que funciona, assim não dói, então aprende a controlar, e isso gera algo bom. Isso gera a harmonia que a gente quer, tá? A gente aprender a lidar com aquela adversidade, com aquela violência, com aquela agressividade e torná-la mais tranquila. Eu estava comentando de que às vezes tem pessoas próximas que são extremamente explosivas. E como são pessoas próximas nossas, ou como nossos amigos, nossos familiares, a gente até acha natural, às vezes até sorrir. Mas quando a gente lida com essa pessoa que ela é desconhecida para a gente e que essa pessoa explode, fica, nossa, como nós somos ignorantes, como nós somos agressivos, como é difícil lidar com o outro. E as pessoas sentem dificuldade em lidar com o ser humano. E tem gente que hoje faz o refúgio e prefere lidar com animais, né? Animais irracionais, digamos assim, um cachorro, etc. Isso porque, gente, tem que aprender, o que a gente foca é gerar harmonia. Eu começo a olhar para dentro de mim. Será que vale a pena eu ser tão agressivo assim? Querer machucar o próximo, dizer, eu sou bom, eu tenho que ser o melhor e as outras pessoas são piores? Não. Eu tenho que aprender a absorver aquele conflito e gerar algo de bom. É assim que a gente começa a harmonizar o ambiente, né? Essa é uma das coisas que a gente consegue isso. Alguns entendem isso mais rapidamente, algumas pessoas vão levar anos para entender, né? Mas cada um no seu tempo, conforme você falou com muita propriedade, todos nós somos diferentes, tá?
E a gente tem que entender isso, o entendimento vai a cada passo. Não estou competindo, cabe a mim mesmo entender isso, tá? E diga. Só complementando sua fala novamente, esse Por ambiente favor. harmonioso, esse ambiente harmonioso ajuda muito também na regulação da ansiedade, porque, como você comentou, tem aquele que ataca e tem aquele que recebe o ataque e aplica uma imobilização, uma projeção ou o que for. E entre esses dois é interessante que existe uma colaboração, né? Não existe um senso de ser adversário um do outro. Esse é um diferencial do Aikido, né? Não tem competições, então todos juntos estão ali contribuindo para o aprimoramento, né, de cada um. Então a gente aprende a ser mais cuidadoso com a vida, né? Ser mais cuidadoso com a gente mesmo, ser mais cuidadoso com o outro, com o colega de treino. Então a gente aprende a respeitar a singularidade de cada um, aprende a respeitar o tempo de cada um. E nada disso tem a ver com ser permissivo, mas sim com reconhecer as diferenças. Muito Exatamente, interessante. perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? E a gente está passando por um momento difícil, esse momento de pandemia, essa tal dessa Covid-19, que mudou a rotina de muitas pessoas, tá? A gente passou por um processo de isolamento, todo mundo tem que ficar em casa mais tempo. Para uns foi bom por estar com a família, para outros foi algo difícil. Teve questão de trabalho, teve empresários que fecharam suas empresas, pessoas que perderam emprego, uma série de fatores, né, que a gente teve que se readaptar, se reinventar, aprender a lidar com tecnologias que antes a gente não lidava, né? E essa readaptação é tão necessária para o momento. E como o Aikido nos ajuda, Vinícius, a lidar com isso, como ela contribui para a gente se readaptar a cada situação difícil que a gente passa. Penso que ele contribui na medida em que ele lida muito com os opostos. Que opostos seriam esses? Lida, ao mesmo tempo em que lida com a flexibilidade, lida com a firmeza, né? Com a suavidade e com a firmeza. Então, ao invés de a gente usar uma força na direção contrária ali, você aprende a se esquivar e neutralizar, né? Encontrar novas soluções. Tem um princípio chamado princípio da não resistência, né? No Aikido. Aí seria mais ou menos como se fosse aquela fala do Bruce Lee, que não é praticamente, na verdade, de Kung Fu, né? Mas ele tem uma fala muito Isso. interessante. De Kung Fu? Mas ele tem uma fala muito interessante, que é ser fluido como a água. Como é que aquele sujeito, com aquele vigor físico, fala em ser fluido como a água? Esses seriam os opostos que a gente precisa integrar dentro da gente, né? Então a gente ocidental está muito acostumado a ter aquela sensação de que a gente tem o controle, né, sobre tudo. E, de fato, a gente precisa ter o controle sobre algumas coisas, a gente precisa fazer planos, mas às vezes vem uma pandemia e diz, não, você não tem o controle sobre tudo, as coisas não vão sair de forma que você não esperava, vão te desestruturar. Então, a gente precisa se estruturar sim, a gente precisa fazer planos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a humildade de refazer esses planos, né, e também precisa ter a flexibilidade, que eu acho que esses dois opostos são trabalhados no Aikido, a firmeza e a flexibilidade, né? Praticante de Aikido costuma ser muito flexível, né? A gente está o tempo todo treinando nas articulações. Um exemplo de vida é aquele, acho que é Ono Sensei o nome, né? Um senhor de 92 anos, que é um senhor muito flexível, já passou por cirurgia e continua, acho que até dando aula ainda até hoje. Exato, lá do Rio de Janeiro. Sim. Então, é muito interessante Eu esse costumo ponto sempre de... dizer que rigidez é morte, flexibilidade é vida. Então, enquanto a gente está vivo, nós precisamos exercitar o nosso corpo e sermos flexíveis. Nós estamos mortos, vamos ficar lá duros, né? Então, enquanto está vivo, tem que ativar o corpo, tem que ativar nossas articulações para melhorar a nossa flexibilidade. E é tão bom. Eu vejo alunos chegarem lá que não conseguem nem pegar o dedão do pé, né? E vai passando o treino, alguns ficam olhando assim, olham para um lado, olham para o outro, para observar o colega de treino. Eu era um deles, né? Eu era um deles. E aí você vem esticando a mão lá para pegar no pé e não consegue, né? E vai passando treino após treino, e sai vendo que já consegue pegar com mais tranquilidade. E aí a gente no papel aqui de sensei, no papel de professor, isso é uma satisfação enorme. Tá? Você vê esse bem-estar que a gente vai causando para as pessoas, né? E quer queira, quer não, era uma limitação que essa pessoa tinha,
e após ela estar praticando ali, ela vai sentindo, poxa, eu posso, poxa, eu consigo. E aí tem um viés que é bem interessante, que é da autoconfiança, né? A gente foca muito, está lá treinando, e a gente desenvolve a autoconfiança, que eu digo, você é capaz. Uma coisa que eu proíbo nas aulas é dizer assim, eu não consigo. O não, ele tem um fator muito forte. Eu entendo dessa forma. Se eu estiver errado, me corrija, viu? Que eu não sou especialista em psicologia. Tá? Mas eu percebo que quando eu digo para mim, eu não consigo, não adianta. Não tenho como ensinar para uma pessoa que ela já está dizendo que não consegue. Então eu digo, é proibido você falar isso. Você vai tentar fazer, tá? E vai respeitando o seu limite. De uma hora você vai conseguir. Você concorda nessa ideia do não? Ela atrapalha a gente? Concordo com a ideia que você está colocando, sim. Quando a gente vai observando o nosso progresso, automaticamente a gente vai percebendo que a gente é capaz de coisas que antes a gente julgava que a gente não era capaz, né? Isso ocorre muito durante o Aikido e a gente vai também se sentindo autoconfiante muitas vezes por a gente ter um recurso, né, de defesa pessoal. Isso dá um senso de autoconfiança, mesmo que a gente não precise usá-lo, mas a gente sabe que a gente tem esse recurso, né, caso a gente precise. Diga. Minha prima lá de Minas está comentando, o não cria um bloqueio, na minha opinião. Verdade, prima. Sim. O não cria um bloqueio são as crenças muito arraigadas que a gente tem, né? Muitas vezes elas se desenvolveram lá na nossa infância, críticas que a gente recebeu e a gente vai carregando esses padrões muitas vezes até a idade adulta, né? Eu queria que você dissesse, Vinícius, você como psicólogo e praticante de Aikido, né? Para que todos saibam aqui, Vinícius treina com a gente, é uma honra ter você aqui como aluno nosso. Eu queria que você dissesse quais os benefícios psicológicos, né? A gente já falou de alguns, né? Mas na sua visão aí você tem uma gama muito grande, que o Aikido proporciona para o praticante, que tem muitas pessoas que querem praticar e estão ali na dúvida, né? Faço ou não faço? E a gente está identificando aqui um problema que ele tem, que ele vai estar treinando e vai estar melhorando disso. Então, quais os benefícios psicológicos, né, digamos assim, que o Aikido proporciona para você? Então vamos fazer um resumão então de todos os benefícios psicológicos aí, gente. Pode falar aí à vontade. Diminui o estresse, diminui a questão dos medos, dá autoconfiança pra gente, né? Aumenta o nosso... Estou fazendo um resumão de tudo que a gente falou durante essa live, né? Aumenta Sim. o nosso autoconhecimento, ajuda a gente a lidar com a nossa própria agressividade, né? Ajuda a gente a ter autocontrole, ajuda a gente numa sensação de bem-estar que a gente sente no final de cada treino, né? Que é fundamental que a gente tenha bem-estar e sensações de prazer ao longo do nosso dia a dia, né? Durante a semana, perfeito. A gente ter um momento de bem-estar é muito importante para a gente continuar firme, né, nas nossas lutas. A questão da assertividade, né, da gente conseguir lidar melhor com limites de outras pessoas, a gente ter calma em situações de estresse, a gente consegue ter uma calma maior quando a gente pratica uma arte marcial, eu posso falar pelo Aikido. Então, tem todas as questões da flexibilidade cognitiva, né, que a gente está comentando, né, a gente saber se readaptar às situações. E também eu vejo muito a questão da disciplina, né, e essa questão da gente sentir que a gente pode, né, a gente está se desenvolvendo. Esse senso de progresso, né, que a gente vai tendo dentro do Aikido. A gente vai se graduando, vai se preparando para a próxima faixa, vai passando por tudo aquilo e a gente vai adquirindo cada vez mais bagagem e estrutura dentro daquele universo, né? Tem um fator também que é a insegurança. Eu vejo o aluno, você falou da faixa aí, né? A gente vai fazer, às vezes, o exame de faixa. Aí eu tenho um aluno que chega assim, eu não quero participar do exame, eu quero só treinar, mas eu não quero participar do exame de faixa. Isso, às vezes, ele não quer porque ele tem um medo de errar. Ele sabe fazer, né? Normalmente, quando a gente recomenda que o aluno venha participar de um exame de faixa, porque o professor, o sensei, ele já observou o desenvolvimento do aluno e, poxa, ele tem capacidade, ele sabe as técnicas. Então, vamos lá participar do exame. Aí o aluno, não, sensei, eu não vou não. E já teve casos não foi um nem dois, já teve vários casos, a gente fazia um exame meio que surpresa.
não ser no dia ali do exame de faixa, ser durante uma aula. E aí eu pego aquele aluno que ele não está confiando em si mesmo, normalmente são os mais iniciantes, e a gente aí faz o exame, eu chamo um outro faixa preta lá comigo para estar observando, e aí eu vou falando os nomes das técnicas, ele vai fazendo. E aí quando termina, ele já fez tudo, aí eu converso com outro professor que deve estar lá comigo, ele, papai está aprovado. Aí eu falo para ele, ó, você participou do exame de faixa e você está aprovado. E a pessoa fica surpresa, e é um momento lá de muita emoção. E você vê que é aquela insegurança, isso às vezes trava. Vou falar em público, muita gente tem essa dificuldade em falar em público, tá? Mas se eu domino uma coisa, qual a dificuldade de falar? Eu só vou externar aquilo que eu sei, né? Eu só tenho que entender, eu sou capaz. Eu tenho que quebrar essa insegurança. Esse é o inimigo interno que a gente tem que vencer isso. Que a gente tanto cita e as pessoas não entendem, tá? Tem a amiga Rita, ela falou também da questão da idade, né? Eu vou aproveitar para falar disso aqui. Gente, não tem idade para quando começar. Na verdade, o Aikido a gente foca na longevidade, né? O Vinícius acabou de citar um sensei com mais de 90 anos e pratica. Eu tenho alunos aqui de 61 anos, nosso amigo Nelson está aqui com a gente aqui e treina firme e forte, Vinícius conhece. Lá em Camaçari a gente tem aluno de 70 anos. A maior parte dos alunos tem 40 e poucos anos, né? Então não tem idade. Tem aluno de 16, tem aluno de 10 anos, tem aluno de 60, de 40, de 30. Não tem idade, você tem que querer aprender. Uma das coisas, inclusive, que me motivou a buscar o Aikido, eu sempre falo disso, é de ver sensei Shihans até, como tem sensei Léo Renossa, tem sensei Donald White, né, que são norte-americanos, e eles derrubando a gente assim, parecendo folha de papel. Eu disse, rapaz, eu quero chegar nos 60 como eles, né, bem firmes, não aquela pessoa de 60 anos, já velho, cabisbaixo. Tá? Então, esse é um dos viés que a gente mais fala. O Aikido proporciona vida física e mental. E é isso aqui, é a parte da mente que a gente vem falando hoje. Você falou da questão do centro, né? Nosso Saikano Iten. Eu foco muito nisso. Nosso poder está daqui, onde te traz tudo para o centro para resolver e trazer, aplicar a técnica, fica tudo muito mais fácil, tá? Meu amigo Nery está falando aqui, eu fazia luta de defesa pessoal israelense, mas quando tive o primeiro contato com o Aikido, mudou minha vida. Né? Isso é bacana, porque vai bem além da parte técnica, né? Ele viu que tinha a parte técnica e também tinha a parte filosófica que ajudou bastante na vida dele. O Fernando está falando aqui, Nelson, nosso aluno, falou que tem mais de 60, treina bem e dá trabalho, né? Um aluno muito bom, muito dedicado. Você vê que não tem questão de idade, está lá com mais de 60 e treina igual um garoto de 16 anos, né? Muito vigor físico. Isso é muito satisfatório e uma honra, até para mim, como sensei, ter um Aikidoka de tanta qualidade no nosso dojo, tá? Vinícius, tem mais algum aspecto de benefício psicológico que o Aikido nos traz que você queira citar aí, meu amigo? Eu acho que você já comentou muito desse aspecto psicológico, né? Ou do psicológico, não, do filosófico, da busca pelo equilíbrio, né? Eu acho que todo ser humano busca o equilíbrio, embora o equilíbrio perfeito assim seja inalcançável, mas a gente está sempre buscando esse equilíbrio, né? As tensões acontecem na vida o tempo todo, mas a gente está nessa busca pelo equilíbrio e saber encontrar o nosso centro em alguns momentos é muito importante. Saber equilibrar. Maravilha. Eu queria tem meu amigo aqui. Fale. Pode falar. Não, na verdade, eu queria dar algumas dicas para as pessoas, né, para estar lidando com esses momentos de tantas pessoas que estão em isolamento social, quanto as pessoas que estão precisando sair também. Dicas para lidar com a ansiedade nesse momento, né? Por favor. Bom, eu acho que tem algumas coisas que podem nos ajudar, né? Primeiramente, a construção de uma rotina, né? A gente tem que ter uma rotina, tanto com, mesmo quem está em isolamento ainda, ter uma rotina em que a gente tenha períodos de descanso, mas tenha períodos também de produtividade, né? Tenha a produtividade e o descanso ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro precisa de alguma segurança, né? De uma rotina, de coisas pré-estabelecidas, mas a gente também precisa ser flexível com isso, né? Flexível com essa rotina. Uma rotina familiar também, um momento, por exemplo, em que a família almoça toda junto, isso pode ajudar também. Lidar com as informações. Eu acho que a gente está mantendo um fluxo contínuo de informações na nossa cabeça não é uma coisa que ajuda, né? Então,
ok, a gente precisa se informar, mas vamos separar alguns momentos do dia para fazer isso, né? Para não estar lidando com um fluxo contínuo de informações, né, na nossa cabeça. 2 vezes no dia, por exemplo, para estar fazendo isso, ou 1 vez no dia, a depender do que a pessoa precise. A prática de atividade física. É importante que a gente não deixe de praticar pelo menos uma atividade física aí nesse momento. Tem um Aikido online, entra em contato com a gente, estamos tendo aula online, vai ser muito bom. Diga. Já faça a sua divulgação. Tem o Aikido online que eu sigo fazendo. As aulas estão muito boas, está se adaptando muito bem a esse cenário. Então, tá fazendo uma atividade física para manter essa regulação hormonal é muito importante, não deixem de fazer. E procurem a que for prazerosas para vocês, ou as que vocês se identificarem, mas recomendo muito realmente o Aikido, para mim é uma coisa muito boa. E pratiquem técnicas para ansiedade, né? Exercícios de respiração, isso pode ajudar muito. Às vezes a gente está tão ansioso que a gente não consegue praticar uma técnica para ansiedade, né? Então é muito importante a gente gastar a nossa, se a gente estiver agitado, gastar a nossa energia primeiro. Seja com alguma atividade física mesmo, ou até mesmo soltando o nosso corpo, né? Muitas coisas que a gente faz no Aikido tem um fundamento psicológico. Soltando o nosso corpo, né? A gente solta o nosso corpo e depois a gente pratica um exercício de meditação, de respiração. Fica muito mais fácil praticar assim. Saudar aqui meu amigo Cleilson, né? Que está falando Sensei Cleilson. É um grande amigo aí que o Aikido me proporcionou. Obrigado aí, falando Aikido é uma filosofia de vida, é um treino contínuo diário em nossas vidas. E um amigo irmão, Piu Piu, está perguntando aqui, ele já praticou, acha onde faz para praticar Aikido? Eu pratico Rapido, beleza. Ok, Piu Piu, nós estamos no Makoto Dojo Aikido, em Salvador, no condomínio Parque Lagoa Verde, com o Sensei Wellington Souza, ali na Paralela, próximo da Unijorge. Estamos aqui em Lauro de Freitas, no clube da PPM, atrás do Max Atacado. Estamos em Camaçari, na Academia Absolute, antiga Brasil Fitness, na Radial A, ali no centro de Camaçari. E estamos em Feira de Santana, onde temos a sede própria, o Aikidojo. Estamos ali próximo da Fraga Maia, tá bom? Entre em contato com a gente no direct, eu vou te mandar o endereço para ele colocar o mais próximo. Estamos numa missão de estar próximo da comunidade, para estar levando o Aikido para cada vez mais pessoas, beleza? Então, Vinícius, meu amigo Cristiano aqui citou, né, dessa questão da superação, né, da motivação, gente. A gente vai desenvolvendo isso e é muito bom essa questão do exame de faixa mesmo. Muita gente fala, mas o exame de faixa, mas a motivação, você vê do aluno ali em querer aprender ali para aquele momento específico, aquilo é muito bom. Meu amigo irmão Adson aqui, chegando aqui agora. E Vinícius, tudo que é bom dura pouco, né? A gente já está chegando aí perto do fim. Eu vou te pedir, meu amigo, nós temos mais ou menos 10 minutos, que você faça suas considerações finais, diga para a gente pode te encontrar, e, enfim, dê suas palavras para a gente aí, por favor. Sim. A motivação que você vinha comentando, né, é fundamental para a gente superar qualquer obstáculo, né? E a gente realmente se sente motivado quando a gente pratica. Eu posso falar por mim, quando eu pratico Aikido, eu me sinto motivado, né, a querer me aprimorar cada vez mais. Eu pratico aqui em Lauro de Freitas, recomendo, e tem esses inúmeros benefícios psicológicos. Queria mandar um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo, os colegas de treino, Adson, um abraço para Adson, um abraço para Cristiano, demais pessoas que estão nos assistindo, minhas primas lá de Minas também, Viviane, Michele, e vou aproveitar o espaço então para divulgar um pouco do meu trabalho durante esse momento, né? Porque eu sou formado em psicologia há 4 anos, também sou pós-graduado em musicoterapia, vinha com um grupo de musicoterapia para ansiedade e também realizando atendimentos, né, tanto de psicologia quanto de musicoterapia. Musicoterapia mais focado para o público de idosos e crianças e psicologia para adultos jovens, adultos, de forma geral, pessoas que buscam autoconhecimento, pessoas que buscam um conhecimento profundo em relação a coisas que elas viveram ao longo da vida delas e como elas podem estar se aprimorando como seres humanos. Então, nesse momento de pandemia, tem uma outra questão que surge também, que são as questões emergenciais, né? Então, além da psicoterapia, que é mais aprofundada
nas questões do indivíduo, tem também um acolhimento psicológico, né? Alguém que quer resolver uma coisa pontual ali, uma ansiedade, alguma coisa que tá, uma situação que está vivendo naquele momento, nós psicólogos também estamos autorizados a fazer isso nesse momento, né? E a gente tem feito de forma online. Então, acho que o Sensei, quando compartilhou Nossa. essa live, colocou lá na descrição também o meu Instagram. Quem quiser seguir lá, sinta-se à vontade. Polanski.psicologia.música. E é isso. Foi muito bom estar com vocês. Foi um prazer estar falando sobre esse tema, sobre duas coisas que eu gosto muito, que são psicologia e o Aikido. Que massa. Ok, eu quero agradecer a sua disponibilidade, seu aceite do convite, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram. Espero que tenha contribuído, tenha tirado dúvidas, tá? Esse é um dos nossos maiores objetivos, gente, levar um pouco do conhecimento que o Aikido nos proporciona. Eu que sou suspeito a falar, né, de tantos benefícios que o Aikido me trouxe, e eu sempre digo que é uma das coisas que mais me motiva a continuar como professor de Aikido, como sensei, e estar levando essa arte a cada vez mais pessoas. Eu sempre que digo que seria egoísmo de minha parte se eu guardasse esse conhecimento comigo, né? Quantas pessoas a gente já conseguiu levar um pouco no conhecimento de Aikido e como elas ficam maravilhadas após ela ter esse treino, né? Após ela participar dessa transformação, tá? Então, a gente está vendo aí mais do que nunca que o Aikido vai muito além da luta, gente. O Aikido não é simplesmente uma arte marcial, ela é de fato um estilo de vida. E vocês estão vendo essa sequência de lives que nós estamos fazendo toda quinta-feira às 19h07, onde já falou de defesa pessoal, nós falamos hoje de psicologia, nós falamos de nutrição, nós falamos de fisioterapia, nós tivemos depoimentos de alunos, como vamos ter na próxima quinta-feira, que eu acho que é muito bom. Uma coisa é o sensei estar falando, uma coisa são vocês, alunos, estarem dizendo para a gente o que mudou de fato na minha vida, né? Então a gente vê aqui que temos um público muito misto. Eu tenho um médico, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um segurança, eu tenho um policial, eu tenho um empresário, eu tenho um advogado. Então a classe tem aposentados, né? Então a classe de psicólogos também, né, meu amigo? Então a classe de pessoas, de profissões, né, de profissionais que estão praticando Aikido são as mais diversas. Isso por quê? Porque os benefícios, gente, vai muito além da luta, tá? Vem um bem-estar fantástico. Então, eu convido vocês que venham conhecer, que falem com as pessoas cada vez mais, procure nosso dojo, venha o nosso direct se tiver dúvida, tá? Nosso WhatsApp 71986225839. Será uma honra estar aqui recebendo vocês. E eu quero finalizar dizendo o que eu falei no meio da live. Eu sempre gosto muito dessa fala, né? Eu sempre digo a arte da paz, as pessoas ficam desconfiadas. Como assim a arte da paz? É uma arte marcial como arte da paz, tá? Onde, eu vou repetir, quem já está acompanhando nisso ouviu, mas vale a pena pegar aqui quem chegou por agora, tá? Onde um aluno pergunta ao mestre, mestre, você me ensina a luta e fala de paz. Como é que faz para conciliar isso, né? E aí o mestre responde para ele, é muito melhor ser um guerreiro num jardim do que ser um jardineiro numa guerra, tá? Então, quando vocês já estarem praticando, estarem cuidando, as mulheres, né, do viés de defesa pessoal, infelizmente, está aumentando, em virtude desse isolamento, o índice de violência contra a mulher, de violência doméstica, tá? E o Aikido nos ensina a ter estratégias, tanto da luta para lidar com essa situação de agressão, como a saber lidar com aquele conflito e não deixar chegar a tal situação da agressividade propriamente dita. Então procurem, treinem. Nós temos nosso projeto Sexo Frágil, a opção é sua. Eu tenho bastante carinho com esse projeto, que a gente ajudou muitas mulheres e vamos continuar ajudando sim, cada vez mais, beleza? Nossa amiga Paty aí, Aikidoka, fantástica, sou fãzão aí, continue treinando bastante, Paty, tá? Uma pessoa maravilhosa. Obrigado aí, gente, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu? Onegashimasu. Onegashimasu.